Oi, meu nome é Lucas e meu grupo vai apresentar sobre conflitos de propriedades rurais no Brasil. As pessoas do meu grupo são Ana Beatriz Galvão, Ana Beatriz Câmara, Matheus Serra, eu e Davi. Oi, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vim falar sobre as organizações fundiárias. Bem, primeiramente, o que são organizações fundiárias? A organização fundiária é uma forma como terras são divididas em relação às suas dimensões. A organização fundiária de um país é analisada de acordo com a dimensão e distribuição das porções de terra. A organização fundiária brasileira se caracteriza pela acumulação de terras por parte de grandes latifundiários. A organização fundiária brasileira é uma das mais concentradas, tendo 70% de minifúndios em propriedades rurais, 11% de espaço agrário no Brasil e latifúndio tendo 55%. Essas organizações fundiárias se caracterizam pelo modelo rural de um país e informações sobre a distribuição de terras. Então, é realmente uma coisa muito importante, porém, tem muito ali na questão da desigualdade social. O latifúndio consiste em uma categoria de propriedade rural marcada por sua grande extensão territorial. Em geral, essa grande extensão de terra tem baixo aproveitamento agrícola, subutilização com presença de áreas sem produção e presença de áreas de monocultura, ou seja, produção de um único ou de poucos bens agrícolas sem grande diversificação, voltada para o mercado externo. Bom, o latifúndio ele tem que ter mais de 1.000 hectares. Por isso que a venda entre latifúndios é bem maior por conta de seu espaço que abrange mais produtos como alface, enfim, algumas verduras que podem ser vendidas no mercado de trabalho. Em contraposição ao latifúndio, o minifúndio é caracterizado pela pequena propriedade agrícola que, em geral, tem a produção agropecuária para subsistência ou para o abastecimento no mercado local. Outras características do minifúndio são a diversificação produtiva e o baixo emprego de insumos agrícolas na produção, o que resulta em produtos de maior qualidade para o consumo, mas que devem ser vendidos a preços maiores. Bom, uma das características, além do que eu falei, do minifúndio é sobre que o minifúndio precisa de ter mais de 10 hectares para se caracterizar um minifúndio. E, bom, é isso. Um fator importante a ser considerado no espaço agrário brasileiro é o modo como as propriedades rurais desenvolvem as atividades agropecuárias. Meu nome é Lucas e eu vou falar sobre sistemas de produção agrícola. Tá, vamos começar falando sobre o sistema de produção intensivo. O sistema de produção intensivo tem uma característica muito importante, que é a otimização da produção agropecuária. E nessa tentativa de obter o máximo de produtividade, são adotadas medidas que possam acelerar e aumentar essa produção. No caso, são máquinas, fertilizantes e agrotóxicos para controles de pragas. Agora vamos falar sobre o sistema de produção extensivo. Ele visa a produção agrícola com o uso mais sustentável da terra, buscando usar estratégias tradicionais para o manejo do solo. Em geral, não é tanto mecanizado, não é tão mecanizada. Sem máquinas gigantes para criação, para manejo do solo, para preparar o solo, ou muitos fertilizantes. Eles normalmente têm em vista o abastecimento do mercado interno e local. E na pecuária, as criações de animais utilizam mais espaços para pastagem e não adotam confinamento animal. O Estatuto da Terra e a Reforma Agrária. Na década de 1970, para apoiar o
o desenvolvimento rural brasileiro, surgiu o Estatuto da Terra, cujo seu objetivo era organizar os espaços agrários brasileiros, para que esses espaços pudessem ter uma produtividade de mercadorias agrícolas e pecuárias melhor. Com isso, o Estatuto da Terra criou 3 categorias de terras. O módulo rural, que é a unidade de terra que garante a uma família a produtividade agrícola que lhe dá a subsistência. O minifúndio legal, que é uma unidade de terra menor que um módulo rural e que, por ser menor que um módulo rural, não consegue garantir uma produção agrícola de subsistência para a família. O latifúndio legal, ele é uma unidade de terra 600 vezes maior que um módulo rural ou que não tem efetividade. Como a gente tem o Estatuto da Terra, que ele organiza os espaços agrários brasileiros, também temos a Reforma Agrária Brasileira, cujo seu objetivo é redistribuir os espaços agrários brasileiros e diminuir os latifúndios como seu principal foco, pois pode ser que haja vários latifúndios em que eles não são usados da forma efetiva e há várias famílias que não têm nem condições mínimas para ter um módulo rural, que é uma unidade de terra que garante a uma família a produção agrícola de subsistência. Os conflitos no campo. Com esse panorama do espaço agrário brasileiro, junto com a grande concentração de latifúndios em oposição aos minifúndios, começou a ocorrer várias disputas, transformando esse ambiente em um espaço perigoso. As terras devolutas são terras onde ninguém tem a propriedade dela, que ninguém tem os documentos de posse dessa área, de propriedade dessa área. Logo, essas áreas são do Estado. No caso que eu irei falar agora, do Estado brasileiro. Com a existência dessas terras devolutas no Brasil, elas começaram a ser povoadas. Entre os principais grupos, nós temos os poceiros e os grileiros. Os poceiros são populações que ocupam essas pequenas terras devolutas e desenvolvem a agricultura familiar e de subsistência. Os grileiros são pessoas que falsificam os documentos para dizer que a posse dessas terras devolutas são deles. Geralmente, esses terrenos que eles falsificam são dos poceiros. O MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é um dos principais movimentos sociais do Brasil. O seu objetivo ele é muito focado na questão das civilizações que nós temos do Brasil na região rural. Mas o MST também foca principalmente na luta pela reforma agrária. O INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é uma autarquia federal criada para mediar e estabelecer os critérios necessários para a execução da reforma agrária brasileira. Um de seus papéis é a fiscalização das áreas improdutivas.